Hoje, o Centro de Umbanda Esotérica vai ter um diálogo com Exu Tranca-Rua das Almas. Laroê, Tranca-Rua. Muito boa noite, Laroyê. Estou aqui à disposição de vocês aqui presentes para levar um pouco de esclarecimento, que é a função de Exu. Esclarecer o que vocês querem comigo nesta noite, qual a finalidade de me chamarem até aqui. A gente quer falar sobre os dias de finados. Finados, dia de finados, que é um dia, já é uma data disso errada, porque não existe fim. O que cabe é o corpo. A vida continua. Mas vamos a seus questionamentos. Os espíritos ficam felizes por lembrarem-se deles? Muito felizes. Todos ficam. Eu, Tranca-Rua das Almas, convivo com as almas. Todos ficam felizes. Seus amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, quem você conheceu. Toda vez que você fala, lembra o nome deles, eles se sentem felizes por serem lembrados. Tal qual vocês na Terra, ué. Quem que não se sente feliz em ser lembrado por alguém? O dia de finados é um evento para os espíritos. Eles vão no cemitério ao encontro dos que vão orar por eles? Então, isso é muito relativo e muito importante. O dia de finados é um dia em que é um dia que as pessoas até fizeram um dia meio político, politizado o dia. Mas é muito importante esse dia, porque os espíritos, influenciados pelos seus pensamentos, eles correm até o cemitério neste dia. Realmente. É um trabalho que nós temos no cemitério. Você já imaginou quantos guardiões têm que se deslocar dos seus postos para controlar os visitantes? E os espíritos que entram fora que nós temos que controlar a presença de Quiumba, o espírito da escuridão, para que seja um dia de paz, para aquele encontro maravilhoso. Os finados é um dia especial de reunião junto aos túmulos? O dia de finados se perde na sua origem, desde os pagãos, a cultura ao dia dos mortos. Existem países do mundo que ainda tem ainda até certas referências, danças aos mortos. O México, principalmente, tem uma visitação um pouco diferenciada, como a Índia, a China e todos, né, que levam atributos aos mortos, alimentos naquele dia. Mas é um dia especial, sim. É um dia em que as pessoas já acordam pensando: amanhã eu tenho que ir no cemitério, levar um vaso de crisântemo, levar uma flor, levar uma vela, vou conversar ou visitar o teu doente querido. Ele mentalmente ligou com a pessoa que estará lá aguardando ele. E se pudéssemos vê-los, como veríamos? É uma pergunta fascinante. Se pudéssemos ver os espíritos, imagine você hoje, todos aqui presentes, inclusive vocês, têm entes, né? Do outro lado. Todos têm. Aí, se você pudesse ver o seu ente, ele se apresentaria como ele partiu, usando a roupa do dia das exéquias, do sepultamento. Ele encontraria com você com aqueles trajes bonitos. É emocionante até, porque às vezes você vai no túmulo de um ente querido ali dentro e ele está ao seu lado, tocando você, beijando você, encostando você, sentindo o aroma das flores, comentando entre si, vendo: olha, esse meu ente querido lembrou-se de mim, trouxe um vaso até o túmulo, está aqui presente. É uma lembrança que é muito significativa para as almas, os espíritos. E os túmulos abandonados? Os espíritos sentem-se esquecidos? Olha, existe contendas no mundo espiritual. Curiosamente, nós temos sempre esses problemas. Às vezes, em determinado período, a pessoa faz um jazigo de granito, portas bonitas e tudo um aparato maravilhoso, para impressionar até o orgulho humano. E outro está sepultado num túmulozinho no chão, abandonado. Se o espírito, rapaz, se desapegou do material, saiu da terra, não se preocupa com isso. Porque o mais importante para o espírito ainda é a prece e a oração. Mas tem espíritos que ainda se incomodam com esses valores ainda materiais que se dão. A visita ao túmulo causa contentamento ao espírito? Causa
para muitos, sim, causa contentamento. Porque imagine você, naquele dia, a humanidade toda, é uma data comercial, eu acredito, porque a gente vê nos cemitérios muitas vendas, as pessoas fazem um comércio de velas e flores e tanta coisa, que ao mesmo tempo tem espíritos ainda que não são desmaterializados, que vivem neste meio. Mas quando você vai ao túmulo de um ente querido, com amor, com fé, ele se sente sim, honrado com a tua presença, né? Feliz. E o espírito, quando desencarna, assiste o seu enterro? Isso é relativo e é muito interessante essa pergunta. E pertinente a todos que me ouvem. Porque assistir o velório. Existem lugares do mundo que existe até as pessoas falavam, vou beber seu velório. Gosta de fazer toda a pernafanália. E outra coisa também, havia velórios no meu tempo que vocês contratavam capideiras, mulheres para chorarem. Aqueles coronéis, igual do meu tempo que eu fui reencarnado, coronéis que eram terríveis, que maltratavam seus escravos, que eram homens muito vigorosos e severos. Quando morriam, contratavam as pessoas para chorar em seu velório e dizer que ele era um homem bom. Mas pode acontecer de ver assim, do espírito estar do lado, vendo as exéquias, acompanhar o sepultamento. Às vezes chorar quando você lacra o corpo no túmulo. E tem outros que não. Devido assim, você desencarnou de uma forma em alucinógeno, está alucinado, você não consegue ver. Mas muitos espíritos vê suas exéquias, vê a movimentação das pessoas. E a multidão de pessoas no velório contenta o espírito? Às vezes sim, às vezes não. Vê vocês que vivem com suas celebridades, né? Seus cantores, atores, pessoas célebres que vivem na Terra e quando desencarnam, quando morrem, vocês veem que o mundo todo se liga aos velórios. E tem choros nas ruas, né? Tem pessoas, tem países que chegam a parar nas exéquias daquele velório, aí começa aquela multidão toda vendo. Às vezes é querido para o morto, outras vezes não. Às vezes o morto se sente compensado, porque tantas pessoas estão visitando naquele momento, e sente que a pessoa tem até um certo carinho, mas outras vezes se chocam, porque ele percebe também que há pessoas ali que nem não está aí para ele. Está ali para um movimento político, um falatório, uma conversa, que não dá isso que ele está imaginando. Mas pode o espírito ainda se comover com a presença ou não. Depende do pensamento que a pessoa está emitindo naquela hora. Outra coisa que você, para acrescentar a sua pergunta, a cremação. Né? Você perguntar, por que acontece no espírito quando é cremado? Hoje é muito comum, e cada vez aumenta a cremação, que já vinha desde os primórdios romanos e vikings. Os espíritos eram cremados em fogueiras, e hoje ainda acontece, ainda no Ganges, na Índia, né? As pessoas são queimadas em volta do rio. Então, como nós trabalhamos com as almas, seria importante nós esclarecermos também sobre isso. O velório, a cremação. Bezerra de Menezes, um médico do mundo espiritual, muito conhecido, que também fora deputado no Império de Pedro II do Brasil. Você tinha esse conhecimento que ele fora deputado? E ele também estipulou, apresentou na Câmara uma lei que para se cremar uma pessoa deveria esperar 72 horas. Porque muitas vezes o espírito fica agregado àquele corpo. Fica agregado àquele corpo. E você já imaginou, como você está perguntando, o espírito adormecido no corpo, ele não saiu do corpo. E você leva ele no crematório. O choque kármico que ele tem. Né? Inclusive, aproveitando a sua história, que nós estamos aqui, eu posso falar, acrescentar mais alguma coisinha. Eu fui chamado para socorrer, há pouco tempo, uma pessoa que passou pela cremação. A pessoa espírita também. Era espírita e no velório dela, estava ali, eu fui chamado pelos guias da pessoa. Você é médium, nós somos médiums, vocês são médiuns. Quando vocês morrem, desencarnam, os seus guias particulares, é muito interessante, que vai assistir você no seu desligamento do corpo. Bem, esse rapaz trabalhava também com os guardiões, com os senhores Exu. E ele desencarnou, morreu, era muito conhecido naquela cidade dele.
E os guardiões todos foram, e eu também fora convidado para, né, presenciar e para buscar ele. Porque você sabe, você como médium, quem busca você, às vezes é um ente querido, ou se não, o próprio guia seu, que trabalhou com você. Então eu estava presente naquele velório. E eu senti que ele estava adormecendo no corpo. Ele não saía do corpo. Passou o tempo, ele estava dormindo no corpo. E nós não pudemos atentar para isso. Porque quando você morre, vem lá o guardião seu, o seu corpo está ligado, né, a sua glândula, o seu cordão umbilical. O guardião passa um passo. Você já percebeu que quando você está moribundo para morrer, algum tempo você cura. A fulano de tal está para morrer. Quando eu cheguei, ele deu uma melhorada rápido. Naquela melhorada que ele dá, os guardiões vão lá e corta todo o cordão dele, que você desligou dele. Quando você chega, ele morre. É sempre assim. Aí esse rapaz continuava no corpo. Aí eu perguntou, Tranca-Rua das Almas, ele é um médium que trabalha na sua corrente, ele está adormecido no corpo, o que vamos fazer para ele? E eu senti. Quando eu fui tocar nele, parecia algum mexer. Não toque nele. Ogum não deixou que eu tocasse para desprender ele que havia sido médium. Não toque nele. Eu recuei, que Ogum é autoridade. Nisso, as exéquias continuaram e ele foi levado para o crematório. Isso foi em São Paulo, o cemitério da Vila Formosa, em São Paulo. Ele levou o rapaz para ser cremado, médium, e eu fui acompanhando. E eu senti ele adormecido. Eu não pude tocar. Eu senti que quando colocou ele lá, que você coloca na cama, prepara para ser cremado, o fogo veio de uma vez só, ele sentiu um grito e sentiu as dores todas do corpo. O espírito deu que grito e sentiu toda a cremação. E eu fiquei olhando, a gente não pode intervir na autoridade de Ogum. Eu perguntei a um dos assessores de Ogum Mergê, por que aconteceu com esse médium de Ogum? Que ele passou por esse sofrimento, ele sentiu como se tivesse sido queimado vivo naquele momento. Aí ele me falou, voltou no tempo e falou, olha aqui, Tranca-Rua das Almas. Ele viveu na Espanha, na idade da grande peste, da peste bubônica, essa peste que matava as pessoas. Naquele tempo ele era um médico da prefeitura do local. E as pessoas que tinham a peste, ele mandava matar antes de queimar vivo, para não espalhar a doença. Entendeu? Aí ele teve que passar por esse processo na hora da morte, para compensar a dor que ele causou naquela encarnação. Então você vê a situação, isso é muito esclarecedor para o médium. Você trabalha com guardião, você trabalha com Exu, mas no dia da sua partida, a vida passa na sua frente como um filme de cinema, você vê tudo. Vamos continuar com as nossas conversas e perguntas. E o espírito que deixa bens assiste à leitura do testamento? Isso é o que ocorre maior no mundo espiritual. Deixa bem. Você tem diversas propriedades e indústrias que você tem hoje em dia e vai e fica para 5, 6 filhos, que você sabe. Eu presencio isso todo dia. A pessoa está moribunda para morrer, está pessoas ali torcendo para que ele vai logo, não é mesmo? Perder os bens que ficaram. Aí ele é assistido, sim. Na hora da leitura, o testamento, advogado reúne na sala e o espírito se projeta ali. E às vezes ele sofre muito, viu? Porque é uma punição que Deus o permite ele passar. Ele vê amigos dele, filhos dele, que às vezes o amavam, o idolatrava, brigando pelos bens que ele deixou. Ele assiste como forma de punição. Uma grande parte vê em si a leitura desse testamento para aprender. Tudo, você sabe, meu rapaz, que tudo na espiritualidade é uma lição. Qualquer minuto é um aprendizado. Vamos continuar. Sr. Tranca-Rua, sua atuação no mundo dos espíritos? Diversas. Muito diversas. Nós somos uma grande falange de Tranca-Rua. As pessoas perguntam assim, por que Tranca-Rua das Almas? Dá a impressão que eu tranco o caminho das almas. A alma vai andar, eu vou lá, tranco o caminho da alma, você vai passar, você vai para outro caminho, eu estou trancando o caminho das almas. Isso, na cultura esotérica sua, eu vou explicar. Eu fecho os caminhos que o espírito pode reencarnar. Você está aqui comigo aqui. De repente, no mundo espiritual, eu vejo que o espírito quer reencarnar de qualquer forma. Um homem tem um relacionamento com uma moça, o espírito já quer renascer. Mas se eu sentir que o espírito vai provocar uma tragédia grande aqui, eu intervio no nascimento dele. E também controlo o caminho das almas. Para as almas também caminhar. Não é isso.
Então, o tranca-rua tem diversas funções. Os tranca-ruas das almas trabalham com exclusividade, controlando os nascimentos, equilibrando, orientando, buscando em velório as pessoas, como eu acabei de dizer. Tem muitas atribuições. O senhor pode nos falar sobre a sua história? A minha história é complexa, bacana, bonita, como todo homem, como vocês aqui presentes de mim. Cada um de vocês tiveram, se eu olhar nos olhos de vocês, eu posso ver quem foi vocês em encarnações passadas. Por que vocês estão presentes? Mas também vivi essa situação, também, numa encarnação em que eu fui conhecido como um barão. Sempre, ainda tem essa ostentação, usando essa cartola aqui, que é uma lembrança daquele tempo. Mas vivenciei sim, fui médico. Médico. Tinha uma profissão que eu deveria ter honrado muito. Naquele tempo, eu vivenciei no Brasil. A única faculdade de medicina que surgiu no Brasil foi em Salvador. E outra em Coimbra, em Portugal. Ao vir para cá, eu estudei. E como médico, você sabe que médico, né, sempre teve um glamour. Só atendi gente rica, gente nobre. Então era a minha função. E eu era muito convidado para fazer hoje uma prática muito estranha e muito dolorida que eu vou falar para vocês. Porque eu não estou aqui perto de você, que eu sou um santo. Eu passei por isso. Eu era especialista em eutanásia. Você sabe o que é eutanásia? Diversas vezes eu fui convidado até para matar príncipes. Até para matar clérigos famosos da história. A pessoa tinha ali um nobre para morrer. Ele não conseguia morrer. Então eu era chamado para auxiliar a morte. Auxiliar a morte da pessoa. Então eu vivenciei nesse período. Muito conhecido e muito rico. E tive uma vida faustosa e muita riqueza, porque muito pratiquei isso. Ainda hoje, na sua comunidade, tem muito disso. Diversos homens de alto nível que morrem forçados. Então eu passei por isso, caí na escuridão pelo que causei. E hoje estou, por enquanto, no mundo espiritual, trabalhando, auxiliando essas almas todas, caminhando para Deus, para a luz. Porque sem Deus, por mais que vocês... Eu não quero viver nas trevas eternamente, nem ninguém quer viver nas trevas, a gente quer subir sempre para a luz. Não sei se seria mais ou menos essa, né, a minha trajetória. Sabem os espíritos quando reencarnaram? Olha, é uma pergunta sua de muita competência e influência para vocês que trabalham com os espíritos. Se o espírito sabe quando irá reencarnar, é isto? Isso. Isto é uma... Eu digo assim, que no mundo espiritual, na cidade espiritual, o espírito fica temeroso que tem que nascer novamente. Porque seria uma segunda morte na carne. Você está vivendo no mundo espiritual, eu, Tranca-Rua das Almas, algumas pombageiras Exu, e vão se preparar para nascer, né? E ele, então, ele às vezes está preparado e às vezes não. Porque é como segunda morte, ele está ali pensando, de repente a energia pega ele, prepara um corpo, ele tem que nascer na Terra. Aí é a função de Tranca-Rua controlar. Imagine você ter a liberdade, você ser um quiumba que pratica o mal, que faz estardalhaço. Você que é médio dos seus trabalhos, chama alguém para prejudicar alguém, ele está lá no mundo espiritual. E ele está poderoso lá. E ele tem medo. O dia que você falar com ele, você vai ter que renascer, ele estremece. E a magia traz ele de volta para dentro. É como se fosse uma segunda morte. Assim como você tem medo de morrer, você tem medo de renascer. É mais ou menos isso, nessa escala da vida espiritual. Seu Tranca-Rua, nosso tempo é curto. Eu peço que você deixe sua mensagem para as pessoas sobre o dia de finados, o que devem fazer ao entrar no cemitério. Muito importante. Estou até com uma cruz na mão que eu sempre levo, é o simbolismo da luz. Vocês que irão visitar seus entes queridos nos finados, não é isso? Procure ser equilibrados. Não vai como se fosse no evento festivo da Terra. Você vai passar pelo cemitério. Aí você deve cumprimentar seus 7 cruzes, seu Ogum, Megê, consultar as entidades, com licença, estou entrando no cemitério, peço aos senhores Tranca-Rua, seu Tata Caveira, seu João Caveira, que me acompanhe até o meu ente querido, vai até o Cruzeiro das Almas, reza e sai. Procura não exceder em pensamentos negativos. Isso eu recomendo a pessoa. Vá com fé. Se você está preparado para o cemitério, leva sua flor, sua vela, acenda com fé e luz. Se não tiver, não vá.
Porque o que pode acompanhar você lá dentro pode ser desagradável. Vá com fé. Eu protejo todo mundo que vai no cemitério rezar para os entes queridos. A todos vocês eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Sou Tranca-Rua das Almas. Hoje estou aqui para falar, né? Você me pediu para falar sobre finados. Estou no dia a dia para auxiliar a pessoa. Laroie a todos proteção, tal cima, tal é embaixo.